O home office virou uma realidade para muita gente. Para alguns virou sonho, para outros pesadelo. Eu trabalho nesse modelo há mais de 8 anos e não é algo recente para mim. Eu já vivi fases boas, fases ruins, fases onde eu estava extremamente produtivo e fases um pouco mais caóticas, onde a postergação tomou conta. E se tem uma coisa que eu posso afirmar com tranquilidade é: o home office funciona, mas não é para todo mundo. Definitivamente não funciona sem maturidade. Fundei uma empresa Home Office First. Em 2018, chegamos a ter 46 colaboradores trabalhando com nós, todos eles nesse formato home office. E hoje, eu quero utilizar essa minha experiência para falar sobre produtividade no home office de uma forma honesta, sem romantizar e sem demonizar. Vou trazer visões para quem é funcionário e para quem é empresário ou lidera um time remoto. E vou começar por um ponto que pouca gente gosta de ouvir. Gerir time presencial é mais fácil e exige menos maturidade. Este é um ponto polêmico, mas a verdade é que gerir um time presencial realmente ele é mais fácil. Exige menos maturidade da empresa e menos maturidade do colaborador. No presencial, muita coisa se resolve por um controle visual. Você vê quem chegou, vê quem saiu, quem está na mesa, quem está ocupado. Você consegue ver quem parece estar trabalhando. E isso cria uma falsa sensação de produtividade. No presencial, dá para compensar processo ruim, comunicação ruim, uma liderança fraca, falta de clareza, gente desorganizada. Tudo isso são coisas que no presencial você consegue compensar de forma mais fácil. Quando você vai para o remoto, isso não funciona. Ou seja, ou a pessoa é madura ou ela não performa. Não existe um meio termo. O home office acaba expondo tudo. Ele não é que ele cria problemas, ele expõe problemas que já existem. Ele expõe falta de disciplina, falta de foco, falta de clareza, falta de processo, uma liderança fraca, falta de responsabilidade. No escritório, tudo isso é mais fácil ficar escondido. Em casa, isso tudo aparece muito mais rápido. Por isso que muita empresa diz que o home office não funciona. Na verdade, o que não funciona é operar sem processo, liderar sem clareza, contratar sem critério, medir trabalho por presença. E o remoto exige um nível de organização que muita empresa nunca teve. Não é que ele não funciona, é simplesmente mais difícil você conseguir rodar uma operação no remoto do que rodar uma operação no presencial. Agora, falando especificamente para você que é colaborador de uma empresa, se você trabalha em home office, você precisa entender uma coisa: ninguém está te vendo. E isso não é ruim, mas isso é responsabilidade. Produtividade no remoto começa por autogestão. Eu vou te dar aqui alguns exemplos práticos. Rotina, ela não é uma prisão, ela é uma estrutura e ela precisa existir para quem trabalha remoto. Trabalhar remoto sem rotina é igual a se perder. Você precisa ter horário para começar, para parar, para almoçar, para tirar suas pausas. Não precisa ser algo rígido, mas precisa existir. O home office sem rotina vira uma bagunça física e mental. O ambiente importa para quem trabalha remoto. Aquelas pessoas que trabalham no sofá, na cama, na mesa da cozinha, com gente por perto, gente falando, gente pedindo coisa o tempo todo, te atrapalhando o tempo todo, isso é péssimo para a produtividade. A sua mente precisa entender que você está no ambiente de trabalho, as pessoas ao redor precisam compreender que você está no ambiente de trabalho e não te interromper. Tenha um espaço bem definido, mesmo que seja um espaço simples. Isso muda completamente a sua produtividade. E para quem trabalha remoto, tem que entender que entrega é a sua grande moeda. No remoto, você não vai ser avaliado pelo teu esforço. Você é avaliado pela tua capacidade de entrega. Não adianta estar online o dia inteiro, se fingir disponível, ser simpático em reuniões. Nada disso funciona. Você precisa ser previsível, cumprir prazos, avisar antes de um atraso, documentar aquilo que precisa ser documentado. E quem é previsível no remoto vira referência. Você precisa entregar, você precisa ter a consciência de que você precisa ser uma peça importante na empresa em que você está trabalhando. Outro ponto muito importante para o trabalho remoto, sem dúvida alguma, é a comunicação. Afinal, ela é a ponte que existe entre o empregador e o empregado. Se você some,
ninguém sabe se você está trabalhando, você passa a ser um problema para a empresa. Precisa existir comunicação. Você precisa deixar muito claro aquilo que você está fazendo, aquilo que você já fez, aquilo que você tem de impedimento, que você está travado, o que você precisa de ajuda. Você precisa estar disponível para seus colegas de trabalho, tanto para pedir quanto para ajudar. No remoto, quem trabalha em silêncio, com certeza se torna um problema muito rápido. Agora falando um pouco com você, empresário ou um líder de uma equipe que trabalha remoto, se você lidera um time nesse formato, você precisa aceitar uma verdade dura. Liderar remoto exige mais maturidade do que liderar presencial. Aliás, exige muito mais maturidade do que você fazer a liderança de uma forma presencial. Primeiro ponto, o controle visual não funciona. Você não pode gerir um time tentando replicar aquilo que funciona no presencial. Câmera ligada o dia inteiro, status online, microgestão, reuniões sem propósito, tudo isso não funciona para gerir um time remoto. Isso vai acabar destruindo a tua produtividade e a tua confiança em relação ao seu time. No remoto, você precisa saber gerir de forma objetiva, cobrar entregas, ser claro naquilo que você pede e espera receber dessas pessoas que estão nesse formato. E você precisa cobrar que o seu time tenha responsabilidade e não fazer uma gestão por presença. Outro ponto muito importante é que o processo, para quem trabalha remoto, ele se torna algo obrigatório. No presencial, o remoto, dependendo do que se trabalha, até pode ser tratado como algo desejável, porque você supre isso com um excesso de comunicação. No remoto, o processo já se torna obrigatório. Tem que ter um processo muito claro. Teu time não sabe o que fazer, teu time não sabe o que priorizar, tudo vira urgência, o líder vira gargalo. Então, minha recomendação para você que quer trabalhar e ter um time trabalhando remoto, precisa ter processo, fluxos claros, responsabilidades bem definidas de quem faz o quê, critérios de qualidade e precisa ter rituais mínimos com o teu time, agendas fixas e recorrentes. No final, isso não é o que engessa, isso é o que vai te libertar, te destravar para que alcance a produtividade trabalhando no formato remoto. Outro ponto do remoto é que a comunicação precisa ser intencional. Nada acontece por acaso. Se você não comunica, o teu time não interpreta. Interpretação gera ruído. Explique contexto, explique a prioridade, explique o porquê de cada uma dessas decisões. Liderar remoto significa comunicar mais e não comunicar menos. Outro ponto é que nem todo mundo e nem toda empresa serve para trabalhar remoto. Esse é um ponto sensível, mas é uma verdade. Home office não é um benefício, é um modelo de trabalho. E é um modelo que exige perfil de empresa, perfil de liderança, perfil de colaborador. Tem gente que funciona muito bem no presencial, simplesmente não consegue performar no remoto. Tá tudo bem. O erro é insistir ou culpar o modelo. O maior erro que existe em quem trabalha neste formato home office é achar que produtividade significa trabalhar mais horas, estar sempre disponível, responder rápido, estar sempre online. Isso não é produtividade. Produtividade é ter clareza no que faz, é ter foco, é ter prioridade, é ter capacidade de entrega, ter consistência. O que fez o home office funcionar muito bem para mim, depois de 8 anos trabalhando nesse formato, foi parar de tratar o home office como uma exceção e passar a tratar como um padrão. Para mim, eu tenho em casa o meu espaço de trabalho, meu escritório, a minha mesa, tudo acertado como se fosse uma sala dentro de uma empresa qualquer. Eu trabalho de porta fechada, sem interrupção. Eu tenho 2 filhos dentro de casa, são 2 crianças que agora em época de férias vivem dentro de casa. E existe toda uma estrutura preparada para trabalho. Essas pessoas, por mais que eu fisicamente esteja perto, elas sabem que elas não podem contar comigo dentro do meu horário de trabalho. Eu não estou disponível para levar filho para a escola, para uma natação, para qualquer outro lugar. Eu não estou disponível para descer, brincar, ou alimentar, ou atender a porta, receber uma encomenda. Todas as pessoas que estão ao meu redor sabem que eu estou trabalhando e que neste momento eu não posso ser interrompido. Para a criança, isso é um pouco mais difícil fazer essa interpretação, mas tendo 2, a minha mais velha tem 6 anos e hoje ela tem consciência que o papai está trabalhando, eu não posso entrar lá. Se por algum motivo elas precisam vir falar comigo,
Eles batem na porta antes de entrar e se eu respondo, pode entrar, eles entram, se não, não. É só assim que funciona. E eu recomendo exatamente a mesma coisa. Em poucas situações onde eu preciso trabalhar fora do meu espaço físico, preciso trabalhar na casa da minha mãe, eu preciso trabalhar no carro, eu preciso fazer algo assim, para mim isso vira um caos. Eu não consigo dividir o que eu preciso fazer extra trabalho com trabalho e achar que o meu foco é o mesmo, que a minha performance, que a minha produtividade é a mesma. Para mim, não funciona. Eu trato isso aqui com rigidez. Eu tenho horário de entrada, horário de saída, horário de almoço e assim as coisas funcionam. O home office ele não pode ser um improviso, ele precisa ser um método. Home office, no meu ponto de vista, não é melhor nem pior que o presencial. Ele simplesmente é diferente. Ele exige mais maturidade do profissional, mais clareza do líder e mais organização por parte da empresa. Quando funciona, é extremamente produtivo. Quando não funciona, expõe tudo aquilo que já estava errado. Se você é um colaborador, entenda que a autonomia vem com responsabilidade. Se você é um empresário, entenda que controle visual não é gestão. E se você ainda acha que produtividade depende de onde a pessoa está sentada, o problema com certeza não é o home office.